Queridos, paz do Senhor Jesus, estejamos todos de pé, vamos fazer a leitura do texto sagrado, livro de Abacuque, capítulo 1, vamos ler alguns capítulos e alguns versículos. Abacuque 1, e nós teremos algumas leituras. Que bom que você veio para cultuar ao Senhor nesta noite. Realmente tivemos um final de semana bem intenso, com muitas atividades. Sexta-feira, sábado à tarde, workshop de música. Os músicos estiveram aí, passaram a tarde aí, louvando o Senhor, foi maravilhoso. E sábado à noite, o culto raiz, olha irmãos, esse culto raiz surpreendeu, estava uma glória de Deus, uma presença de Deus maravilhosa, um excelente número de pessoas. Hoje pela manhã, nossa escola bíblica às 8, culto às 10, e agora estamos reunidos novamente para adorar o Senhor. Não para, The Blue Escola Agrícola está, trabalhando, servindo e glorificando o Senhor Jesus. Amém? Ainda há uma palavra ao seu coração. Você está disposto a ouvir? Amém? Glória a Deus. Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a seguir. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Agora, versículo 5, por favor. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Versículo 12 ainda. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabelecestes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te cala quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Capítulo 2, por favor, versículo 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu trarei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Agora capítulo 3, versículos 17 a seguir. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas
alturas. Se assente, glorificando o nome do Senhor. Queridos, todos nós já passamos por muitas dificuldades. Mas existem momentos na nossa vida que as dificuldades vão além do que nós estamos acostumados. Você já passou por algum momento em que você gritou na oração, que você não suportou a dor e a angústia, e a sua oração não pode ser controlada a ponto de você gritar dizendo: Deus, por que isso está acontecendo? Você já passou por isso? Já teve alguma vez na sua vida que você parou para pensar e olhou para o ímpio, para aquele que zomba de Deus, e comparou a sua vida com ele? E por um momento percebeu que aparentemente o ímpio estava melhor do que você, prosperava melhor do que você, trocava de carro todo ano, tinha uma boa casa, seus filhos não ficavam doentes, e você olhou para sua casa, para sua família e disse: Deus, como assim? Como? Eu te sirvo, eu te adoro, eu te exalto, e parece que a enfermidade encontrou o endereço da minha casa e não quer ir embora. Parece que o problema financeiro descobriu onde eu moro e não quer mais sair da minha casa. Você já passou por isso? Se você já passou por isso, se você já fez essas perguntas difíceis, você tem muito em comum com esse profeta que viveu há 2600 anos atrás. Ele fez as mesmas perguntas, mas ao invés do que nós imaginávamos, que era Deus o repreender, pelo contrário, Deus o abraçou. Há uma passagem em que o próprio Jesus declara para Pedro dizendo: o que eu faço agora tu não sabes, mas tu entenderás depois. Diante desta palavra, irmãos, diante desse cenário, eu gostaria de chamar a atenção para uma declaração que eu vou fazer. Uma declaração que talvez fira alguns dos seus conceitos ou dos seus preconceitos. Esse texto, esse livro, o estudo desse livro me levou a uma conclusão muito forte. E eu quero compartilhar com você. Nem todo ateu, nem toda pessoa que se declara ateu, é porque não quis crer em Deus. Muitos chegaram à conclusão de que Deus não existe porque a possibilidade da sua fé foi amassada, foi massacrada pelo sofrimento. Às vezes nós tentamos dar respostas simples demais para coisas complexas. Às vezes nós encontramos alguém que perdeu o filho com 5, com 10, com 15 anos e abraçamos a pessoa: não chora, Deus quis assim. Talvez essa pessoa, ela ia se desviar. Isso não é resposta. Isso é uma resposta simples demais para um problema complexo demais. Porque a pessoa pode dizer: se Deus sabia que ele ia se desviar, podia simplesmente então não ter deixado vir ao mundo. Existem coisas, irmãos, que vão além da nossa capacidade de compreender, e nós precisamos ser sensíveis a isso. Sabe o que esse livro demonstra? Que Deus tem interesse pelas nossas indignações. Ele ouve as nossas lamentações. Ele está disposto a passar conosco pelo meio das aflições da vida. Deus não nos vira as costas no meio do problema, da angústia e da aflição. O texto que nós lemos tem 2600 anos. Eu preguei na semana passada sobre Naum, quando o exército assírio, quando o império assírio cai poderosamente diante dos babilônicos ou neobabilônicos. E agora, esse livro que nós estamos lendo
já não é mais sobre o exército assírio, sobre o império assírio, já é sobre os neobabilônicos. Os neobabilônicos dominaram a Síria, Nínive, e agora eles marcham para o Egito e dominam o Egito. E os assírios e os egípcios eram os dois impérios mais poderosos da época. Então, se eles venceram os dois mais poderosos, agora eles são os mais poderosos. E agora eles estão se preparando para dominar todo o mundo da época. E Israel, principalmente a região do sul, porque a região do norte já não existia mais, Judá está nesse território que será dominado. Judá está entre o Egito e também os babilônicos. Pagava imposto para os egípcios, mas os egípcios agora foram dominados. Então, futuramente, eles teriam que pagar e pagaram imposto para os babilônios. Isso eu estou falando da política externa. Internamente, Judá estava um caos. Você deve lembrar de Josias, aquele rei maravilhoso, que fez uma reforma espiritual maravilhosa naqueles dias. Pois é, Josias, não se sabe dizer porque, enveredou de ir marchar contra o rei do Egito, Neco, na época, o faraó, e foi e morreu na batalha. E o seu filho agora assumiu Judá, e o filho dele fez uma bagunça, virou a casa, deixou a casa bagunçada. A igreja, o templo só servia de fachada, não se adorava mais. A violência tomou conta da cidade, o homem era ímpio e aprovava todo tipo de impiedade, de iniquidade. A cidade de Judá estava vivendo os piores momentos. Muito provavelmente o profeta Abacuque conviveu com Josias. Agora você consegue imaginar ele ter vivido com um rei bom, um rei justo, e de repente esse rei envereda de ir para uma batalha que não era dele. Ele vai para a batalha e morre nessa batalha, e tudo que ele tinha feito, a reforma espiritual, o avivamento, a organização da casa de Deus, cai por terra e vira uma bagunça. Abacuque está vivendo isso. Então Abacuque, ele vai diante de Deus. Ele vai diante de Deus para reclamar da situação. Eu quero fazer uma declaração aqui. Às vezes, Deus permite que nós passemos por períodos onde parece que Ele perdeu totalmente o controle da situação. Existem momentos na vida do ser humano, na vida do cristão, que a injustiça prevalece. Os corruptos prosperam, os honestos sofrem. Eu ouvi o testemunho de um líder, de um obreiro, um homem que foi secretário de missões, que ajudou centenas de missionários, e que teve que sair fugido da empresa que ele era dono, porque o sócio dele tomou conta dos negócios, fez uma falcatrua e conseguiu gerar uma forma em que ele foi condenado como réu por estar roubando aquilo que era dele. E ele teve que sair fugido da empresa que ele mesmo construiu. E ele falou: pastor, eu era um homem rico, eu era um homem que ajudava os missionários, e agora eu vivo fugido. Estou tentando negociar a minha dívida, a empresa era minha, eu não tenho mais nada. Existem momentos que parece que Deus não está no controle da situação. E isto não vem só para o ímpio, isso vem para o crente, para aquele que busca, para aquele que ora, para aquele que chora, para aquele que adora. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir. E o livro de Abacuque trata exatamente sobre isso. Mas ele nos apresenta 3 verdades que nós precisamos compreender nesta noite. A primeira verdade está no capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. A primeira verdade é: existem horas, momentos em que Deus fica em silêncio. E o silêncio de Deus diante da dor é pior do que o grito dos adversários. Me escute, por favor. O filósofo Epicuro viveu 300 anos antes de Cristo.
ele criou um teorema, ou também chamado de trilema do mal, em que ele diz o seguinte: se Deus é todo poderoso, então ele pode impedir o mal. Se ele é bom, então ele quer impedir o mal. Mas o mal existe. Logo, ou Deus não é todo poderoso, ou Deus não é bom, ou simplesmente Deus não existe. Esse trilema está vivo até hoje. Existem centenas de ateus que, quando você vai tentar conversar com ele, ele vai dizer a existência do mal, ou seja, a coexistência do mal junto com Deus no mesmo planeta. Ou Deus não existe, ou o mal não deveria existir. Agora, o texto que nós lemos, ele nos mostra algumas verdades, e depois, 600 a 700 anos depois, um outro filósofo, chamado Agostinho de Hipona, responde o trilema de Epicuro, dizendo o seguinte: primeiro, Deus não é a causa do mal. Deus não criou o mal. Sabe por quê? Porque o mal é a ausência do bem. Assim como as trevas é a ausência da luz, assim como o frio é a ausência do calor, assim o mal é a ausência do bem. Deus não criou o mal, Deus criou o bem. Mas quando o homem desobedeceu ao Senhor, ele negou o próprio bem, ele abriu mão do bem, ele virou as costas para o bem, ele seguiu no caminho contrário ao bem. E obviamente, quando ele caminhou contra os mandamentos do Senhor, a obediência à sua palavra, agora ele desfruta da ausência do bem. Em segundo lugar, ainda que Deus não tenha criado, e isso foi aquilo que nós chamamos de teodiceia na teologia, que é a justiça de Deus, ainda assim, um outro filósofo muito importante, Tomás de Aquino, disse o seguinte: Deus poderia agora, imediatamente, acabar com o mal. Só que se Deus acabasse com o mal, todos nós iríamos mergulhar num mal eterno, muito maior. Eu vou explicar para você. Você sabe que porque Deus ainda mantém o mal por um tempo determinado? Porque se Deus tirar o mal da terra, não se salva ninguém. As pessoas vão pecar livremente e vão achar que estão fazendo a coisa certa. Agostinho já dizia que quando o mal vem sobre a vida do justo, ele lhe causa um bem. Qual é o bem, pastor? O primeiro dele é a decepção com a realidade do mundo que nós vivemos. Mas o segundo é: eu devo me aproximar mais de Deus, porque esse mundo não é brincadeira, porque o mal existe, e se eu não me aproximar mais de Deus, eu vou mergulhar nesse mal. Todo evento maléfico na vida do cristão, do verdadeiro cristão, já está comprovado que ele o faz se aproximar ainda mais de Deus. Só que o mal precisa vir na vida do ímpio também. E quando o ímpio sofre o mal, é Deus dizendo para ele: é só um pouquinho daquilo que você vai experimentar lá no lago de enxofre, se você não mudar as suas atitudes. Quando o mal sobrevém numa cidade, é Deus dizendo para ela: o caminho que vocês vivem na malignidade não é bom, mude os seus caminhos. Quando o mal vem sobre a nossa vida, é Deus nos moldando, nos aperfeiçoando de diversas maneiras, e não sabemos explicar tudo, mas uma coisa é verdade: o mal é necessário enquanto vivemos em pecado. Porque a pior coisa que um pai pode fazer para um filho é não corrigir o filho quando ele falha, quando ele erra, é não mostrar para ele a consequência dos seus atos. Isso fará com que esse filho vá ainda de mal a pior. E eu vou contar uma historinha antiga, que nós não sabemos se é verdade ou não. Conta-se que quando um homem condenado à prisão, à morte, quando ele estava já no corredor da morte, quando ele chegou perto da sua execução, por inúmeros delitos, crimes que ele havia cometido, foi-lhe dado a oportunidade de lhe fazer um pedido. E ele disse: o único pedido que eu faço, eu quero ver a minha mãe. E quando a mãe foi trazida a ele, ele disse: eu quero poder abraçar ela e dar um beijo nela, é a última coisa que eu quero fazer.
Isso é uma história que eu ouvia quando eu era ainda menino. E quando a mãe se aproximou e ele abraçou e foi dar um beijo no rosto dela, ele mordeu o rosto dela a ponto de arrancar a carne onde estava. E ele olhou para ela e disse assim: isso aí para você, quando olhar no espelho, nunca esquecer que hoje eu estou sendo executado, porque quando eu roubei o primeiro carrinho, ao invés de me fazer devolver, você deixou que o cão ficasse com o carrinho roubado. Eu achei que aquilo era certo, entrei para o mundo do crime e agora estou sendo executado. Estou contando essa história por quê? Porque quando Deus permite a tragédia, o sofrimento, a angústia, a amargura, o homem pensa: existe um juízo que julga as minhas ações. E o homem reflete, e assim há a possibilidade desse homem reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus não é o criador do mal, mas Ele permite o mal para curar. Eu me lembro quando fui levar o João e a Júlia, para tomar a vacina. Nós fomos levar inúmeras vezes, as crianças tomam muitas vacinas. E quando a mulher não pensa no tamanho da enfermeira que era, ela pegou o João pequenininho assim, botou na cama, na maca lá. Rapaz, até eu fiquei, e ela falou assim: segura, pai. Eu fiquei até perdido, não, segura as perninhas do menino. Rapaz, ela meteu aquela agulha no menino que, olha, foi um sofrimento. Eu queria tomar a vacina no lugar dele. E depois o menino ficou uns 2, 3 dias com febre, mancando. Que dor terrível. Mas doía mais em mim. E eu fiquei pensando nesse problema do mal, e fiquei pensando que é mais ou menos como Deus faz conosco. Pensa do ponto de vista do João. Se ele pudesse explicar: meu pai é doido, meu pai não me ama. O senhor vê que ele me pegou de casa, me tirou de dentro da minha casa, me levou para um lugar que eu não conhecia, para uma pessoa que eu não conhecia, ajudou a segurar ainda. E a mulher pegou um ferro desse tamanho, enfiou em mim, injetou um líquido contaminado em mim. Eu fiquei mancando 3 dias com febre e não aconteceu absolutamente nada. Se pelo menos eu ficasse maior, mais inteligente, mas não aconteceu nada disso. Tinha como explicar para ele? Não. Agora, se passasse 10, 20 anos e ele visse uma criança com meningite, por exemplo, e ele perguntasse: pai, por que essa criança está na cadeira de roda? Porque ela não foi vacinada. Por que essa criança está mancando? Porque ela não foi vacinada. Por que parte do corpo dessa criança não se desenvolveu? Porque ela não foi vacinada. Então, o mal é necessário diante do pecado, exatamente para nos livrar de um mal maior. Levar uma criança para tomar vacina não é uma coisa boa, é uma coisa má. Só que é um mal menor que livra ela de um mal maior. Então, quando as coisas ruins acontecerem na sua vida, lembre-se do seguinte: bom, ainda que aconteça coisas ruins agora, o mais importante é que do pior que poderia acontecer, que era eu ser condenado eternamente, isso já estou livre. Jesus morreu na cruz do Calvário. Outros teólogos e filósofos também disseram que o mal existe por causa do livre-arbítrio. Se Deus tirasse o mal, o homem não poderia fazer o que ele quisesse. Então não havia possibilidade de não obedecer. Você só pode obedecer. Mas se eu não quiser, não pode. Só pode obedecer. E aí não é livre-arbítrio. E foi a partir do livre-arbítrio que o homem pôde escolher não obedecer a Deus. E obviamente escolheu as trevas ao invés da luz. O segundo dilema nesse texto de Abacuque é a justiça de Deus diante do mal. Abacuque 1,5 diz o seguinte: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não crereis quando vos for contada. Quem lê esse texto fora do contexto acha que é um avivamento que vai acontecer. Até eu vou ler esse versículo para a meditação do irmão. Olha o que vai acontecer. Aí se o irmão chegar em casa e for ler o texto, fala: irmão, está de brincadeira comigo, porque o restante do texto diz que a cidade será destruída. A grande obra que haveria de acontecer não era uma obra de avivamento, não era prosperidade, era a destruição total da cidade. E é isso que Deus está falando. E o Abacuque diz assim: não, peraí, primeiro eu estava revoltado porque a cidade estava em pecado e Deus estava quieto. Agora, quando Deus resolve falar, o que ele diz para mim? Ele diz que ele vai pegar os neobabilônicos e vai trazer para Jerusalém, para Judá, vai invadir a cidade e vai julgar o povo. Mas não, Senhor,
O Senhor está dizendo para mim que o Senhor vai usar alguém pior do que o povo para corrigir o povo. É verdade. Eu vou usar alguém que é pior do que eles para corrigir eles. E o profeta ficou em crise. Falou: o Senhor não pode fazer isso. O Senhor tem que usar alguém que é melhor do que nós. E Deus disse: não, eu vou usar alguém que é pior do que vocês para corrigir os pecados de vocês. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você, irmão? Para nós abrir bem os olhos e ficar atento, porque nem sempre Deus vai usar os meios que nós queremos. Nem sempre Deus vai fazer do jeito que nós queremos. A gente faz um plano e Deus diz: não é esse que eu quero, vou fazer diferente. Você imagina quando Deus tinha planos na vida de José? Você consegue imaginar os planos de José? Aquela carruagem faraônica chegando na casa de Jacó, procurando o menino José entre as ovelhas, com roupas talares maravilhosas. Esse era o plano de José, esse era o sonho de José. Era assim que ele imaginava, mas foi assim que aconteceu? Não, foi vendido, foi escravo, sofreu todo tipo de amargura, de dor e de sofrimento. Mas uma coisa é verdade: com sofrimento ou sem sofrimento, o sonho foi realizado. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? As promessas que Ele fez na tua vida, lá não estava dizendo que o caminho ia ser de mar de rosas. Quando Ele falou que ia te usar, que ia te prosperar, que ia abençoar a tua vida, Ele não falou que ia ser da melhor maneira, deitado em berço esplêndido. Ele não falou nada disso. Então, durante o caminho vai ter espinho, durante o caminho vai ter falência, durante o caminho vai ter sofrimento, durante o caminho vai ter dor, durante o caminho vai ter perseguição. Mas no final, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. José entendeu isso, um pouco tarde, mas entendeu. Ele falou assim, para os irmãos: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O maior exemplo do método de Deus ser estranho para nós é a cruz. É a cruz. Você consegue imaginar, irmão? Na cruz, Deus usou toda a maldade humana para realizar e executar o maior amor da história. Deus usou o pecado humano, a ira humana, a inveja humana, a arrogância humana, para manifestar a salvação divina a todos aqueles que creram. Então, eu digo a você nesta noite, sobre os métodos, seja um pouco mais cauteloso, porque Deus não promete vida boa para ninguém. Quando Ele disse que ia te abandonar, Ele não falou como. Então, permaneça fiel ao Senhor. E em terceiro lugar, o terceiro dilema desse texto é a fé do crente acima da lógica. Abacuque 2:4 diz: mas o justo viverá pela sua fé. A palavra fé é uma palavra hebraica, emuná. O que é emuná? Emuná é uma fidelidade, é uma confiança inabalável. Não é um sentimento que vai e vem, mas é uma decisão que permanece. Dr. Rodrigo Silva, quando estava explicando essa palavra em hebraico, ele usou uma ilustração muito forte. Se você quer entender emuná, pense o seguinte: uma pessoa está se afogando no rio, está desesperada, você vê que ela está morrendo e você quer ajudá-la. Então você pega uma corda e uma boia e amarra e joga a boia para aquela pessoa e diz: agarra, segura na boia. Aquela pessoa está se afogando, mas em alguns minutos ela vai para o fundo e não volta mais. Eu pergunto: de que maneira aquela pessoa precisa se agarrar naquela boia? Com a ponta dos dedos? Sim ou não? Não. Precisa se agarrar como? Com todas as suas, porque se agarrar naquela boia significa a sua salvação. Então, emunar é se agarrar a Deus, levando em consideração que disso depende a sua salvação. Eu decido crer
eu decido crer. Eu não estou sentindo de crer, eu não estou sentindo de crer, mas eu decido e não vou abrir mão, não vou soltar do Senhor. Assim como Jacó estava preso àquele anjo, eu estou preso a Jesus, me agarrei nele e não vou soltar dele. No Getsemane, Jesus deu o exemplo de emuná, de uma fé que está agarrada a Deus, quando ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. A fé verdadeira, irmãos, ela não exige explicações completas, ela exige relacionamento com aquele que tem todas as respostas. Abacuque, como Abacuque, você pode perguntar, iniciar a sua jornada de sofrimento com muitas perguntas, mas se você permanecer firme na fé, você sempre vai terminar em adoração. A fé através de Jesus te permite passar pelo sofrimento, questionar todas as suas convicções, mas se você mantiver a fé firme, ela vai terminar sempre em adoração. Agora deixa eu abrir os seus olhos para uma realidade. Ah, pastor, mas a gente sabe de cor. Eu quero dizer que a realidade está muito aquém do que nós precisamos. Irmãos, nós estamos vivendo um período financeiro difícil no Brasil, sim ou não? Sim ou não? Então, a vida do crente deveria ser o quê? Se agarrar mais ainda em Deus, não é? E se eu te disser que de todas as pessoas que jogam online, 30% são evangélicos. Você sabia disso? Você sabia que aquelas bets, aqueles jogos do tigrinho, né? Tigrinho, aqueles jogos online, a maioria, 30%, falando de religião, que joga naquele jogo, é evangélico. E sabe quantos católicos jogam naquele jogo? Só 22%. Mas sabe o que é pior? É que dos evangélicos que jogam naqueles jogos online, a maioria, estatisticamente, uma grande parte deles fica endividado porque não consegue se livrar mais. Enquanto que os católicos jogam, mas depois abandonam. Os cristãos jogam e mergulham ainda mais naquele jogo. Uma estatística, um estudo mostrou que, em média, os cristãos estão investindo diariamente, mensalmente R$186 só investido em jogos online. Sabe o que é isso, irmão? É chegar na hora da crise, em vez de confiar no Senhor, ouvir a voz do diabo e sair tentando mudar a realidade financeira através de um jogo que é amaldiçoado. O que é isso? Falta de oração, falta de confiança em Deus. Quando a coisa aperta, o que você faz? Quando o problema aperta, o que você faz? Quando Deus demora para responder às nossas orações, para onde nós corremos? Para os ídolos modernos, para a idolatria moderna, em busca de milagres instantâneos. E pasmem os senhores que estão aqui, e se eu te disser que tem igrejas ditas evangélicas que estão incentivando os crentes a jogar naquilo, porque estão orando para eles ganharem aquele dinheiro, porque vão enriquecer através daquilo. Você acredita? Sabe o que é isso? É a idolatria moderna. Sabe o que é isso? É a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não foi chamado para se prostrar diante de uma idolatria, diante do dinheiro, diante do pecado, diante do prazer, diante do materialismo. Você foi chamado para adorar e exaltar o Deus Todo-Poderoso que cuida da tua casa. Cada vez mais você vê uma parcela da sociedade dizendo: para que dar dinheiro para a igreja, irmão? Por que ofertar na igreja? Por que ser dizimista na igreja? Só que cada vez mais você também vê gente dentro da casa de Deus jogando em jogos que são amaldiçoados. E eu termino essa fala falando
mostrando uma estatística. Eu não sei se você sabe, mas em média, 80% das pessoas que ganharam na Mega Sena terminaram a vida mais pobre do que eram quando ganharam. Então, se você ganha na Mega Sena, se você joga na Mega Sena e você ganhar, eu quero dizer que existe 80% de chance de você, até a casa que você tem, você perder e terminar a sua vida pagando aluguel na miséria. Sabe por quê? Porque aquele dinheiro é o leite da criança que foi tirado pelo avarento, pelo ganancioso. Aquele dinheiro não é abençoado. Abençoado é o dinheiro do teu trabalho. Abençoado é aquilo que você faz diante do Senhor. Fique de pé, eu quero orar com você. Jó perdeu tudo, mas declarou: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Paulo e Silas estavam no cárcere, mas lá no cárcere estavam adorando ao Senhor, e o terremoto veio para libertá-los. Os 3 jovens estavam na fornalha, mas lá na fornalha encontraram o 4º homem. Estudos científicos comprovam que pessoas que mantêm a sua fé têm mais resiliência, capacidade de recuperar rapidamente os traumas e mudar a situação. Quando você confia em Deus no vale, Ele prepara Ele prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Sua fidelidade não depende das circunstâncias. Deixa eu perguntar algo para você. Quantas vezes você já viu Deus agir quando tudo parecia perdido? Quantos testemunhos você tem? Quantas portas Ele abriu que estavam fechadas, que você tem registrado no seu caderno, que você tem registrado na sua memória? Quantas vezes não tinha saldo na sua conta e você não sabia como haveria de passar o mês, mas de repente uma mão poderosa moveu sobre a sua vida e a provisão veio sobre a sua casa e você está vivo até hoje. Existe um histórico de ações de Deus na sua casa e na sua vida. E nesta noite eu falo para alguém que chegou aqui vivendo o sofrimento de Abacuque. Alguém que chegou aqui vivendo o caos. Alguém que chegou aqui vivendo o momento de maior dificuldade da sua vida. Uma crise existencial e talvez até uma crise de fé. Eu falo para você que está vivendo esse momento, você que está me acompanhando pela internet, que talvez está vivendo uma crise no seu ministério, e durante essa semana disse: Deus, se o Senhor existe de verdade, fala comigo. Deus está falando com você. Nós vimos através do profeta Abacuque que Deus fala, mas nem sempre é do jeito que a gente quer. Deus fala através da leitura da palavra. Deus fala através de uma pregação. Deus fala através de uma criança. Júlia, vem aqui, Júlia, vem cá. Você, vem cá. Isso, vem cá. Vem aqui. Deus fala, sobe, de diversas maneiras. Dá a mão para mim. Uma missionária estava no campo missionário trabalhando há muitos anos. E ela entrou numa crise profunda. Ela disse: Deus, fala comigo. Eu não tenho mais forças para continuar. Já faz anos que o Senhor não fala comigo. Fala comigo em sonhos. Traz alguém, um profeta, alguma coisa. Será que eu devo continuar aqui ou não? E ela orou quase 1 ano e nada. E um dia, quando ela estava passando no meio da aldeia, que ela pegou na mão de uma criança e que estava caminhando com a criança pelo meio da aldeia, a criança olhou para ela e disse assim: o pai manda te dizer que ele está contigo, continua na tua jornada. Deus pode usar um profeta para falar com você, é verdade.
Mas Deus pode usar também uma criança para falar com você. No abrir da sua Bíblia diário e fazer a leitura diária, o Senhor também, obrigado, o Senhor também fala com você através da Bíblia. Deus fala através da pregação. Deus fala através de um louvor. E nesta noite, Deus está falando com alguém que entrou aqui numa crise de identidade, numa crise de fé, vivendo assim como Abacuque, e Deus está dizendo para você: eu não ignoro a tua dor, o teu sofrimento e a tua crise, eu te trouxe aqui para falar com você. Feche os seus olhos. Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Levante a sua mão então e cante. Eu louvarei ao Senhor, alegria ou na dor. Aproximadamente no ano 1950, levou o seu filhinho que estava com uma febre muito alta no médico da região. Isso era no interior. E o médico falou para ela: você tem que levar o seu menino para casa e controlar a febre dele com gelo, porque o estado dele é ruim e você precisa controlar essa febre. Se passar a febre, amanhã ele estará melhor. E ela falou: gelo? Onde eu moro não tem eletricidade elétrica, não tem nada disso. Ela foi para casa, chegou em casa e contou para os familiares, dizendo: olha, o médico falou que eu preciso controlar a temperatura do menino com gelo. Eles olharam para ela: mas gelo aqui? Aqui não tem gelo, nós não temos eletricidade elétrica. Ela falou: mas eu vou orar e Deus vai dar gelo. E eles riram dela, zombaram dela. Ela dobrou o joelho e disse: Deus, deixa eu ouvir o que o médico falou. O médico disse que eu preciso de gelo para colocar no meu menino e controlar a febre dele hoje, ou talvez até amanhã. Deus, nós não temos, mas o Senhor tem. Para nós é difícil, mas para o Senhor não é. Horas depois, começou uma grande tempestade, muito forte, chuva abundante, raios e trovoadas. E com raios e trovoadas vieram também uma chuva de granizo, com gelo abundantemente que cobriu a terra. A mulher saiu na rua, colheu o que podia e falou: obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu e atendeu a minha oração. O nosso Deus está no controle da história, irmão. As maiores promessas de Deus para a nossa vida não vão se cumprir aqui, vão se cumprir na eternidade, mas Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. E eu quero convidar você que entrou neste lugar hoje, movido por uma dúvida profunda na sua alma, dizendo: será que realmente o Senhor existe? O primeiro conselho que eu te dou é: seja honesto, não esconda a sua dor, não minta para você. A gente chega para alguém e pergunta: como é que você está? A pessoa diz: eu estou bem. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não vai na igreja, não sente nada, não, se não vir no culto não sente falta nenhuma, e diz que está bem, não tem como melhorar. Seja honesto: eu não estou bem, a minha fé está cada dia mais fraca, eu não estou bem. Segundo, questione, apareça diante de Deus e diga: Deus, aonde o Senhor está? Eu preciso ouvir a tua voz. Em terceiro lugar, ouça, porque Deus fala das mais variadas formas. Em quarto lugar, espere.
porque talvez Ele não vai responder no momento, mas Ele vai responder. Em quinto lugar, confie, porque o teu Deus não muda, jamais vai mudar. Em sexto lugar, adore. Guarde esta palavra de Abacuque, ainda. E você pode agora traduzir isso para a sua realidade. Ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu não esteja com o carro que eu gostaria de ter, ou talvez eu nem tenha carro, ainda que eu tenha que morar na casa que não é minha, ainda que eu tenha que morar no apartamento que eu não quero, ainda que eu não esteja como deveria, ainda que o meu casamento não esteja como eu quero, que o meu filho não esteja como eu quero, ainda, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Adore ao Senhor, ainda que as coisas não estejam como você quer. Adore ao Senhor, todavia, eu adorarei ao Senhor, eu me alegrarei no Senhor. A fé vai além da lógica, a fé vai além da explicação. Adore ao Senhor. E quem sabe, você é essa pessoa que entrou aqui nesse momento de dor e dificuldade. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Pastor, eu sou sincero, eu entrei aqui com os cacos que sobraram. Não tem problema, o oleiro está nesse lugar para restituir e restaurar a sua vida. Nosso maestro estará orando. Paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vou tomar um minutinho do tempo. Quando eu me converti, bem no início da minha conversão, aconteceu uma situação lá em casa comigo e com a minha esposa que marcou a minha vida. Ela começou a passar mal do nada na cama e começou a dizer: estou sentindo falta de ar, não estou bem. E eu falei: cara, o que a gente vai fazer? Eu era recém-convertido e começou a ficar ruim, mas numa velocidade muito grande. Começou a ficar roxa, começou a ficar ruim. E foi um período de final de ano onde eu não tinha carro na época. O meu pai, os meus vizinhos, as pessoas a quem eu podia recorrer não estavam na praia passeando. E eu liguei para o SAMU, Corpo de Bombeiros, e eles disseram que não podiam socorrer porque não era o tipo de ocorrência que eles atendiam, mas era uma mentira porque em outras oportunidades eles já tinham vindo socorrer a minha esposa. E de repente ela encostou na parede do quarto, começou a desfalecer, caiu desfalecida no chão. E eu caí junto com ela de joelhos e gritei: Jesus, não permita, Senhor. E na hora ela voltou a respirar, ela voltou à consciência, e depois de passar o susto, eu comecei a perguntar a Deus por que aquilo havia acontecido. E Deus disse: foi para te mostrar que tu precisa entender que quando não tem mais recursos humanos, quando tu não tem mais como confiar em homens, em pessoas, sou eu quem vai te socorrer, eu serei o teu socorro. Então que nós possamos confiar nesse Senhor, neste Deus que deu o seu único Filho pelas nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, de sermos agraciados pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, envolvendo as nossas vidas, Pai. Ensina-nos, Senhor, a confiarmos inteiramente em Ti, Senhor, a depositarmos a nossa fé, a nossa confiança, Senhor, na Tua presença, Pai. Tu és um Deus que nos sustenta, Senhor, de perto, de longe, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente, Senhor. Todo poder está nas Tuas mãos, Senhor. Toda glória, Senhor, seja dada a Ti, Pai. Nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, e o desejo do nosso coração, Senhor, é que esta palavra fique guardada e floresça nos nossos corações, Pai. Que esta palavra fique guardada e que seja, Senhor, um alicerce para a nossa fé, Pai, para nós aprendermos cada dia mais e mais a confiarmos em Ti, Senhor, não em homens, não em recursos humanos, Senhor, mas depositarmos a nossa fé e a nossa confiança, porque o Senhor ainda faz milagres.
em nome de Jesus. Mesmo que Amém. o fruto da figueira minta, mesmo que não haja fruto sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, enquanto aqui na terra eu desaparecer. Nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor, alegria na dor. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Glórias ao nome de Jesus. Você que é batizado nas águas, participe da Santa Ceia. E você que ainda não é batizado nas águas, espere o momento certo para você participar. Espere, aguarde esse momento. Você precisa estar em comunhão com a igreja para participar da Santa Ceia e ser batizado nas águas. Amém, irmãos? Continuamos louvando o Senhor. Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo